Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdoe, mas hoje eu estava pensando que era terça-feira. Me esqueci da live. Coisas do pastor Marcelo, né? Minha cara isso. Nós estamos aqui em nome de Jesus para dar uma palavra para vocês. Né? A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Acabei esquecendo da live, gente, mas eu tenho uma palavra para dar a vocês todos em nome de Jesus, tá? Hoje não é terça não, hoje é quarta já, né? O tempo tá voando e a gente se perde nesse meio termo, nesse meio tempo. Mas a palavra que eu quero dar para vocês está lá em Provérbios, capítulo 16. Hoje eu quero falar sobre oportunidades, né? Quantas pessoas têm esse tipo de palavra nos dias de hoje, né? Oportunidade. Então hoje eu quero falar algumas coisas sobre oportunidade, não vou me demorar, mas eu gostaria que você se apegasse comigo aí na palavra. Né? Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus, que Deus possa abençoar todos nós, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair transformados por esta palavra em nome de Jesus, amém? Nós temos dias bons, dias complicados, né? E nós estamos vivendo esses dias difíceis. Mas eu sei de uma coisa, mas ele vai passar e ainda nós vamos cantar o hino da vitória, porque nada é para sempre, né? Nem o dia da tragédia, nem o dia da dificuldade, nada é para sempre, vai passar. Então na hora certa nós vamos estar juntos para a glória de Deus, amém? Nós estamos pintando a igreja, nós estamos dando uma reforma, o Hamilton está lá, mas o Gui, o Du. Então a gente está fazendo algo, nós vamos nos encontrar, vai estar tudo limpinho, bonitinho, para todos nós estarmos juntos. Então, mais uma vez eu peço perdão pelos irmãos aí, né? Que era para estar 8 horas aí essa live, mas ela foi para 9, porque o seu pastor esqueceu que hoje é quarta. Mas hoje eu quero trazer essa palavra para você que está comigo aí, para a glória de Deus, né? Outras pessoas vão ver depois, mas em nome de Jesus eu quero compartilhar com vocês. Lá em Provérbios capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor precede a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa todos os motivos. Confie no Senhor as tuas obras, os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Amém? Assim é a palavra que nós temos hoje para você, oportunidade. Oportunidade tem muito a ver com planos, com projetos, né? Então, às vezes a gente faz muitos planos e esquece que as oportunidades estão passando perto da gente. Quando a gente fica muito preso a uma coisa que está no nosso coração, né? Eu quero uma oportunidade para isso, eu quero uma oportunidade para aquilo, eu não quero, eu coloquei na minha cabeça que tem que ser isso, e a gente fica igual aquele burro empacado, né? E às vezes as oportunidades boas estão passando e a gente perde todas elas, porque a gente deixa de entender que as oportunidades que vai acontecer na minha vida e na sua são aquelas colocadas pelo próprio Deus. Pois ele mesmo diz que a nós pertencem os planos, mas a ele pertence a resposta. Então tudo que vai vir para você que é crente, para você que é irmão, irmã em Cristo Jesus, é aquilo que Deus tem para nós mesmo. Não tem jeito, meu querido. Não adianta a gente planejar muita coisa enquanto Deus tem outro projeto para mim e para você. Então às vezes você planeja ter uma vida X e Deus vai te dar uma outra completamente diferente. Então o que Deus está dizendo para nós hoje é que nós precisamos entender que nós temos oportunidades nas nossas vidas.
E muitos de nós não entendemos que tipo de oportunidade são essas. Eu anotei 3 tipos de oportunidades que elas aparecem no meio do no nosso cotidiano, né? Nós temos aquela oportunidade que nós planejamos, né? Heráclito, de Éfeso, né? Um pensador, ele diz que o homem ou a mulher não pode entrar no mesmo rio, porque quando você entra pela segunda vez naquele rio, aquele rio já é outro rio. Aquela água que você entrou pela primeira vez já foi embora. Ou seja, a oportunidade é isso. Oportunidade, né, segundo os conselhos dos pensadores, diz que a oportunidade é um cavalo selado. Se você pular nele naquela hora, você pegou, né? Você não pode deixar ela passar. E eu aprendo que a oportunidade, ela não renova. É aquela oportunidade. Se você pegar, pegou. Se você não pegar, não vai pegar mais. Vai vir outra oportunidade. É o que Heráclito está falando. É como se fosse um rio. Você entra nesse rio hoje. Amanhã já não é o mesmo rio. O lugar pode ser o mesmo, mas aquela água já não é mais a mesma. Então vai mudar, vai tudo ser transformado. Então a gente não pode usufruir da mesma oportunidade todo dia. Deus está te dando uma oportunidade hoje, então essa oportunidade é para hoje, ela não é para amanhã. Amanhã virão outras oportunidades, porque Deus ele está trabalhando. Ele não parou de trabalhar, ele está fazendo o tempo todo oportunidades acontecerem. O problema é que nós não entendemos oportunidades. E a oportunidade que hoje eu estou trazendo para você, né, são 3 tipos. Uma planejada, uma realizada e outra perdida. Mas hoje eu quero começar falando sobre essa que nós planejamos. Quantos de nós estamos aqui planejando uma oportunidade, né? Quando eu planejo, né, uma oportunidade, eu sonho, eu organizo e eu busco. Então, essas condições, né, tem muita gente que ele corre atrás de uma oportunidade, assim, ele trabalha para aquela oportunidade acontecer, mas a oportunidade ela está no campo do sonho, ela está no campo da organização e da sua busca. Não quer dizer que a oportunidade aconteceu. Então, todos nós temos um plano de vida, né? Eu planejo a minha vida, eu planejo a minha história, eu planejo como vai acontecer, e no meio do caminho aquilo não acontece, né? Aquilo vai por terra abaixo, no cemitério está cheio de oportunidades planejadas que não foram para frente. Né? Por quê, pastor? Porque nem tudo que eu planejo vai acontecer. Né? Por mais que eu planejo, por mais que eu sonho, por mais que eu organizo aquilo e por mais que eu busco essa oportunidade, não quer dizer que ela vai acontecer. Esse é o motivo que muitos cristãos estão aí nas igrejas, né? Chateados, decepcionados, né? Querendo voltar para trás, porque tudo aquilo que eles buscaram não aconteceram. E eles ficam frustrados. Né? Então essa oportunidade planejada, irmão, que você planejou, às vezes você falou assim, eu vou estudar porque eu vou ser um grande arquiteto, ou eu vou ser um grande engenheiro, ou eu vou ser um grande pastor, ou eu vou ser um grande médico, ou às vezes eu vou ser um grande profissional qualquer que eu sonho ser. Enfim, isso não quer dizer que vai acontecer porque você estudou, porque você buscou, não. O que vai acontecer na minha vida e na sua é aquilo que Deus deseja. Por isso que ele disse, ao homem pertence os planos do coração, mas a mim pertence a resposta. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, né, a resposta é dele, o plano é dele. Então, por mais que eu planeje, né, não quer dizer que vai acontecer. Às vezes você está aqui hoje, né, e planejou a vida toda ser um jogador de futebol, né, às vezes você planejou ser um médico, e isso aí no meio do caminho não deu certo. E aí, você vai parar, você vai desistir, vai pular no 13º andar, vai desistir da vida, vai negar a sua existência, vai negar que Deus não existe, vai começar a jogar na cara do Senhor que Ele é o culpado, ou você vai caminhar, né? Então, a oportunidade planejada, olha para mim, nem sempre o seu plano vai dar certo. Nem sempre aquilo que você planejou vai para frente. Nem sempre aquilo que você planejou vai dar certo. E quando isso não dá certo, irmão, eu aprendo com Jesus quando ele fala assim, bate a poeira do seu pé e segue. Né? Bate a poeira, meu querido, não te ouviu, vai embora, deixa aquela cidade para trás. Aquela cidade vai se ver com o próprio Deus. No dia do julgamento será julgada ela com mais rigidez do que Babilônia. Ou seja, querido, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que eu planejo dá certo.
Nem tudo aquilo que eu planejo chega no dia ao qual eu quero chegar. Então por quê, pastor? Porque os planos que vão ser planos aos quais vão dar certo são os planos ao qual o Senhor planejou para você. Ele diz assim, ó, todos os caminhos dos homens são inocentes aos seus olhos, mas ao Senhor ele pesa todos os motivos. Ou seja, você planeja, mas o Senhor olha para aquele lugar que você está indo e fala assim, ali não vai ser bom para ele. Você não fica sabendo disso. E você só tem a negativa, e a negativa nos traz condições de dias ao qual eu fico triste, magoado, e às vezes eu quero até voltar para trás. Por quê? Porque Deus não me deu. Tá cheio de gente dentro da igreja que está desistindo de Deus porque Deus não deu ele alguma coisa ou algo. Porque Deus não cumprimentou a ele aquilo que ele queria, ou Deus não agregou a ele aquele ao qual ele desejava. Ou seja, está cheio de crente decepcionado porque aquilo que ele planejou em vir a Deus não aconteceu. Ou seja, querido, você está aqui na igreja, não é pelo aquilo que você planeja, não é pelo aquilo que você vem planejando ou planejou, não. Você está aqui servindo a Deus pelo aquele que planeja a sua existência, pelo aquele que realmente é o grande projeto. O homem que faz projetos para a nossa vida, né? Aquele que projeta alguma coisa a mim. O grande engenheiro é Jeová, né? E o seu filho Jesus. Ou seja, às vezes você está aqui, querido, e nada deu certo, fique tranquilo, né? Você não planejou, não era para dar certo. Deixa Deus planejar a sua vida, deixa Deus tocar o seu barco, deixa Deus falar com você, olha, até aqui você caminhou, mas deixa eu tocar para você, que você não está vendo o caminho seu, você não está vendo o que pode acontecer. Enfim, querido, Deus está dizendo assim, ó, confie no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Ou seja, quando ele diz assim, olha, confie no Senhor o seu plano e eles serão estabelecidos. Então, o que ele está dizendo para nós é que nós, quando nós planejamos, muitas das vezes a gente planeja em nós mesmos, né? Nós temos os nossos próprios projetos, as nossas próprias vontades, e é muito difícil, por mais que tenha alguém que fale assim, não, eu estou falando com Deus sobre um projeto, nada. O projetinho que é seu mesmo, você não está falando para ninguém, nem para Deus. Nem para o Senhor você está falando nada, não. A verdade é que você está indo do jeito que você entendeu que vai dar, e você fala assim, eu vou... eu acho que eu quero é isso, né? Ou seja, Deus te deu um livre-arbítrio justamente para isso, para você planejar e ver que caminho você quer seguir, né? Mas a Bíblia está dizendo que por mais que eu planeje assim, o Senhor ele tem me guiado, ele tem me guardado, e ele pode em algum momento olhar para aquela sua vida e falar assim, que projetinho ruim, hein? Que planejado que ele está fazendo, que não dá certo, isso aí não vai dar certo. Deus olha lá na frente e Deus deseja para você coisas grandes e boas. Ele diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. E ele diz assim, não são pensamentos de morte, são pensamentos de vida, são pensamentos de paz, são pensamentos ao qual você será abençoado e não amaldiçoado. Ou seja, Deus quer o melhor para você. Você pode entender isso, você pode dar um glória a Deus e falar assim, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim, né? O Senhor tem o melhor para mim, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus está vindo, o melhor de Deus está aí. Por quê? Porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, o melhor de Deus é o que é bom para mim, para você. Ainda que não aconteça no seu tempo, não faz aquilo que você quer e muito menos te agrade. Né? Às vezes não vai te agradar no início, mas vai agradar você no final. Ou seja, Deus ele tem essa expectativa de que você seja abençoado, de que você entenda que o projeto do Senhor é melhor, do que o plano do Senhor é bom. E por mais que você ache que o diabo fez tudo, que o diabo está tripudiando em cima de você, que a sua vida está uma luta, está uma prova, não. Deus não saiu do controle, Deus não saiu do projeto, né? Lembra do barco lá, o povo desesperado e Jesus dormindo? Né? Aquele desespero, aquele mar bravio, né? E Jesus dormindo. Por quê? Porque Deus estava dizendo a mim, a você e aqueles homens que viveram aquele ambiente difícil, que Jesus estava no controle, e o barco que Jesus está não afunda. Né? E por mais que a tempestade seja grande, seja conturbada, complicada, Jesus estava no controle. E quando ele resolve sair para resolver o problema, ele resolve. Não foi na hora, né? Ele teve que dormir um soninho, os caras passar uma raiva, passar um medo, né? Até ele entender que ele então iria fazer alguma coisa. Então nós precisamos entender
que Deus, quando Ele está no governo, Ele está. Se você está em Cristo Jesus, se você veio para a igreja para servir a Deus, e se você servindo a Deus, você está confiante, então fique tranquilo, meu irmão, vai acontecer o milagre. No tempo de Deus, Ele vai fazer boa todas as coisas na sua vida, na sua casa. O que nós, como seres humanos, temos de defeito é que nós não conseguimos esperar. A ansiedade nos tira a nossa vitória, nos tira da direção ao qual Deus tem para nós. Então, por mais que eu planejo uma vitória, ela só vem em Cristo Jesus. Por mais que eu planejo dias bons, aquele dia só vem em Cristo Jesus. Por mais que eu planejo algo muito bom para mim, aquilo só vem para mim quando Deus desejar. Por mais que eu entenda que bom é ter coisas, às vezes Deus não te deixa agregar nada na sua vida, porque aquele ter vai te trazer dias terríveis e até mesmo tirar a sua salvação. Então tem muita gente, tem muitos cristãos que vão passar nessa vida sem adquirir muitas coisas, porque ele não está pronto para adquirir. O que Deus está dizendo para nós, que é muito melhor ir faltando um pedaço do que ir inteiro para o inferno. Deus está dizendo para nós precisamos ir para o céu, que nós temos Ele como Senhor e como autor da nossa vida e da nossa fé. Então, querido, você planejou, não deu certo ainda não, fique tranquilo, Deus está no controle, Deus está fazendo uma grande obra e Deus vai em algum momento fazer isso acontecer. Isso? Então nós temos uma nova oportunidade, uma oportunidade planejada, e temos uma nova agora, que é a oportunidade perdida. Ou seja, querido, nós precisamos ter o tempo todo estarmos ligados no Espírito Santo. Quando nós estamos ligados no Espírito Santo, nós ouvimos a voz de quem? Do pastor, do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Olha que legal. Então as minhas ovelhas não ficam desesperadas, não ficam correndo atrás do rabo, né? Obedece, não fica nesse desespero danado, né? Ah, foi a vida toda na igreja, né? Um mês, 2 meses, não vai matar eles de não ir, não. A igreja somos nós, assim, mas tem gente que fica ansioso, fica desesperado, fica ali, fica aqui, fica aquele, não sabe descansar no Senhor. Quem não descansa no Senhor, querido, a verdade é que ele perde oportunidade. Né? Essa oportunidade que nós estamos falando hoje, aquelas ao qual o Senhor nos dá todos os dias, né? Aqueles presentes que Deus nos dá, as oportunidades, mas são oportunidades que eu não planejei, então aquilo que eu não planejei eu não vou, eu não gosto, né? Aquilo que eu não planejei não me agrega nada, né? Às vezes Deus coloca um morador de rua para que você possa abençoá-lo e você fala: que oportunidadezinha mais sem graça, né? Me dá um morador de rua para me pedir almoço, para me pedir isso, para aquilo. Às vezes, meu querido, a Bíblia diz que muitos sem saber abrigaram anjos. Né? Ou seja, querido, Deus está te dando a oportunidade de você ser honesto, oportunidade de você ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, oportunidade de você ser um bom funcionário na sua empresa. Deus te dando uma oportunidade para você contribuir o seu dízimo, a sua oferta. Deus está te dando uma oportunidade para você ser fiel ao seu pastor, ajudar a obra da igreja. Deus está te dando oportunidades, mas essas oportunidades não é o que eu queria, eu não planejei isso não, Senhor. Isso é muito pouco. O que é pouco para você? Será que o pouco para você é o pouco para Deus? Por isso que muitos estão perdendo oportunidades com Deus. Por quê? Porque não deixam o Espírito dizer a eles que oportunidades são aquelas, né? Às vezes você olha para aquela oportunidade tão simples, você fala assim: só isso, né? Mas a Bíblia diz, querido, que Deus abençoa você no pouco mesmo e te coloca sobre o muito, né? Ele fala assim: se fiel no seu pouco, eu te coloco sobre o muito. Às vezes o muito de Deus não é o seu muito. Às vezes você, querido, deslumbra demais nas coisas desse mundo e Deus não deslumbra hora nenhuma, né? Às vezes você quer ser reconhecido pelos figurões do Evangelho. Às vezes Deus quer que você seja reconhecido pelo seu vizinho simples. O que Deus deseja para mim, e que Deus deseja para você, é que as oportunidades que Ele nos dá não sejam perdidas. Ou seja, aí eu planejei, eu fico doido para acontecer. Não planejei, me dá arrepios de fazer aquilo que eu não planejei. Geralmente, as oportunidades perdidas são aquelas que eu não planejei.
Então você está me ouvindo hoje aqui, Deus está nos enchendo de oportunidades. Deus está nos dando a oportunidade agora de ficar em casa, de orar junto, de clamar pelo Senhor. Está nos dando a oportunidade da gente organizar a nossa casa. Está nos dando a oportunidade de descansar. Olha aí, nós como cristãos ficamos o tempo todo dentro da igreja. Está nos dando a oportunidade de descansar. Você está aproveitando a oportunidade? Ou você está olhando para isso e não repara o que Deus está dando a vocês? Deus está nos dando muitas oportunidades nesses dias de pandemia. Por mais que as pandemias sejam são dias difíceis, Deus está nos dando a oportunidade de sermos melhores, de sermos homens e mulheres valorosos para Ele. São oportunidades que estamos perdendo, que Deus está nos dando. Às vezes é simples mesmo a oportunidade de Deus, mas você não pode perdê-la. Por quê? Porque as coisas simples ao qual o Senhor tem nos dado, tem nos colocado em lugares altos, grandes. Por quê, pastor? Porque é uma oportunidade que veio do céu, né? Então, querido, você que está aqui hoje, caminhe no Senhor, espere no Senhor, porque Deus é o varão perfeito, né? Não seja você um escândalo, não seja você a pedra de tropeço, não seja você. Jesus disse assim, olha, muitos estão tropeçando em mim. Sabe quem tropeça no Senhor? Quem tropeça no Senhor são aqueles que deixam as oportunidades de Deus passar, né? Às vezes você, querido, está fazendo de Deus um tropeço porque você não quer obedecer o Senhor, porque você não quer que essa oportunidade seja para você. Você passa a oportunidade que Deus deu a você para outro, né? Deus deu uma oportunidade de João Batista de ser alguém que preparasse o caminho do Senhor, ou seja, ele não perdeu aquela oportunidade, ele fez certinho aquilo que Deus pediu, ou seja, ele foi um homem que fez ao qual o caminho do Senhor será aberto. E ele não quis mais nada além daquilo que ele tinha de oportunidade. Está cheio de gente que quer fazer da oportunidade que Deus deu a ele algo maior do que Deus planejou, né? Às vezes o seu lugar, irmão, é preparar o caminho para outro. Às vezes, eu já disse na igreja, às vezes o seu lugar é ser a escadinha para que outro possa subir. Às vezes você que é professora na igreja missionária do Tirol, às vezes o seu alunozinho simples hoje vai ser o maior pastor de Belo Horizonte, do Brasil, ou até do mundo. Às vezes vai ser uma pastora, uma missionária, e você, querido, vai servir para ele de escadinha. Ele vai subir em você, aprender com você, e amanhã ele vai ser uma voz mais ativa até do que a sua. Isso não é vergonha para ninguém. É a oportunidade que Deus está dando a você de dar aula, é a oportunidade que Deus está dando a você de tocar ali e agradecer o Senhor, é a oportunidade que Deus está dando a você de ser um diácono, uma diaconisa da igreja. Deus está te dando uma oportunidade de ser um contribuinte na casa do Senhor. Deus está te dando oportunidade, por mais que você ache que ela é pouca, ela não é pouca. Deus está dando uma grande oportunidade para você, e você pode, em nome de Jesus, tocá-la, pegá-la. Mas eu não planejei, pastor. Pois é, o que a gente não planeja, a gente não quer pegar, né? Mas o que Deus planejou, a gente pode pegar. Como que eu pego? Quando eu dou lugar ao Espírito Santo, quando eu deixo ele falar comigo, dizer assim, olha, vai, faz o seu melhor, né? É quando você tem que ir lá fazer um culto fúnebre, vai lá. Ah, não, mas é culto fúnebre, né? Porque tá cheio de gente querendo só pregar uma palavrinha de alegria, de paz, de prosperidade, mas lá no CTI ninguém quer ir, né? Ah, eu não sou pastor de CTI, ah, eu não sou pastor de culto fúnebre. Não, a Bíblia te chamou para dar uma palavra, né? Ah, não tem pastor lá para dar o culto. Pega você, vai lá, meu irmão, porque Deus está te dando oportunidade. Ah, mas que oportunidade dessa ninguém quer, não. Quem te falou? Deus está te dando essa oportunidade de pregar o Evangelho, prega o Evangelho, né? Então eu tenho uma oportunidade que nós aprendemos hoje, planejada. Eu planejo, mas nem sempre eu alcanço. Por quê, pastor? Porque Provérbios 16:1 diz que muitos são os meus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Segundo, eu perco oportunidades todo dia. Que oportunidades são essas? São aquelas que eu não planejei. Que oportunidades são essas? São aquelas ao qual Deus me dá todo dia e eu largo ela para lá. Porque a oportunidade que Deus me dá, gente, não são oportunidades que enchem os meus olhos, né? Às vezes não enche o meu bolso. Às vezes a oportunidade que Deus me dá não enche-me de prazer, né? Ou seja, você está aqui me ouvindo. Deus está te dando uma oportunidade e hoje você não pegou nenhuma, já passou. Mas amanhã vai abrir novas oportunidades. Às vezes é aquele troco que você deve devolver para o trocador. Às vezes é aquele troco a mais que veio da menina da padaria, do rapaz da padaria, e você tem que devolver. Às vezes é aquele boleto que você
vai pagar, né, e colocar suas coisas em dias. Deus está te dando oportunidade todo dia. Deus está dando oportunidade de você ser honesto na casa do Senhor. Deus está dando oportunidade de você lavar a casa do Senhor, pintar a casa do Senhor. Deus está te dando oportunidade de construção. Deus está te dando a oportunidade de ser melhor nessa terra. Ah, pastor, mas isso é oportunidade? Eu queria dinheiro, eu queria prosperidade, eu queria comer o melhor dessa terra. Isso são promessas, oportunidades, elas são lançadas. Pega quem quer. Eu me lembro de muita gente na Bíblia que pegou as oportunidades. Eu me lembro de um Josué que o tempo todo andou com Moisés, louco para a oportunidade dele vir. Quando Moisés desce a sepultura, Deus escolhe quem? Josué. Por quê? Porque ele ia atrás das oportunidades de Deus. Quantos de vocês estão aqui que corre atrás só das oportunidades que estão no seu coração? Deus está lançando sobre nós um monte de oportunidades. Vamos pegá-las. Vamos tomar posse dela, né? Vamos fazer uma obra, né? Vamos fazer grandes as coisas, né? Os irmãos estão trazendo aqui alimentos e vem gente aqui buscar e a gente tem a oportunidade de abençoar as pessoas, dar um bom testemunho, né? Isso por quê? Porque você está contribuindo na casa do Senhor, né? Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Missionária do Tirol, ela contribui com Médicos Sem Fronteira, ela contribui com a ONU, ela contribui com crianças de câncer, ela contribui com a Abrinq, né? Ela contribui com Caminhos para Jesus. Você sabia disso? Ou seja, porque a igreja precisa ser dizimista também, é a oportunidade que Deus dá a ela. Então nós entregamos o dízimo da nossa igreja a esses lugares. Por quê? Porque nós precisamos abençoar também, né? Nós precisamos enviar missões. Então nós não podemos levar um missionário qualquer, porque a gente não tem. A gente manda o Médicos Sem Fronteiras. E a igreja tem contribuído. Por quê? Porque nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Então você está aí me ouvindo. Você está perdendo a oportunidade? Eu estou perdendo a oportunidade porque eu acho que não é minha hora. Eu estou perdendo a oportunidade porque eu não gosto muito de crente. Eu estou perdendo a oportunidade porque eu sou católico, eu não sou crente. E aí eu sou crente, eu não sou católica. Vamos perdendo a oportunidade pela nossa religiosidade. Vamos perdendo a oportunidade pelo nosso senso do ridículo. Ninguém fazer uns coisas desse aí, eu não vou fazer não. Dar banho em mendigo, cortar a unha de morador de rua? Não vou não. Ou seja, querido, você está perdendo a oportunidade de abençoar, você está perdendo a oportunidade de levar um alimento àquele que está morrendo de fome, você está perdendo a oportunidade de pagar a conta do seu irmão que está com a conta sendo para ser cortada, você está perdendo a oportunidade de não cobrar juros àquelas pessoas que estão necessitadas, né? O Senhor disse que é melhor você doar do que emprestar, né? Ou seja, está cheio de gente que ele não entendeu, né? A pastora Messias está dizendo aí, um Eliseu, a oportunidade que Eliseu pegou, andou com Elias, né? Olhou para Eliseu e falou assim, é isso que eu quero, a oportunidade passou, ele logo pegou logo, falou, não é eu mesmo, né? Assim, e ele tinha tanto vontade da oportunidade que Deus lembrou dele, falou assim, Eliseu, agora chega de você, né? Passa a sua capa para quem? Para Eliseu. Então Elias, quando perdeu a sua capa, Deus lembrou de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu buscava o quê? Oportunidades de Deus. Amém? Então você está aqui hoje, você não pode buscar só as suas oportunidades, só as suas vontades, não. Busca as vontades de Deus, as oportunidades do Senhor. Querido, eu vou dizer uma coisa, vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi como pastor. Eu não me posso ficar apegado às coisas. Preciso ficar apegado ao Senhor. Amém? Quantas vezes eu vi os pastorados achar que era dono do ser humano, né? Era a minha ovelha, é o meu povo, é o meu, é meu, ou seja, aquele ser humano é dele, né? É a minha igreja, é da minha igreja, né? A minha igreja, ou seja, não existe minha igreja, não existe meu povo, não existe meu membro, né? Nós somos do Senhor, existe a nossa igreja, existe o nosso reino, existe tudo isso ao qual o Senhor nos ensinou, né? Ninguém de ninguém, né? Nós viemos de uma igreja onde nós colocamos o nosso nome, nosso endereço, nosso CPF, e a gente era daquela igreja. Hoje acabou, querido. Deus está quebrando isso e mostrando para nós que isso tudo era uma bobagem muito grande. E quando nós somos apegados a essas coisas, nós ficamos para trás, porque nós deixamos de viver o melhor de Deus, de viver milagres, de ver aquilo acontecer no nosso meio, de ver coisas grandes
acontecer, né? Eu gosto muito de contar esse testemunho. Eu me lembro muito tempo atrás que nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, né? E o João, que é o nosso responsável pelo dinheiro da igreja, né? Me fugiu o nome do carro dele, né? E ele dizia para mim assim: pastor, nós temos que pagar o segundo aluguel que está vencendo, nós não temos dinheiro. Eu falei assim: meu irmão, vamos crer que quarta-feira vai dar certo. E nós chegamos na quarta-feira, tinha 2 pessoas no culto, ouvindo o culto, né? Então nós tínhamos tesoureiro, né? O João era o nosso tesoureiro. Então o que acontece? Chegou naquela hora lá e eu falei assim: nossa, agora danou, hein, João? E o João só tem 2 pessoas. Agora não tem jeito não, agora nós vamos para a fé, ué. Não adianta que, né? Domingo tá aí. Então os homens fazem muitos planos, mas a resposta é do Senhor. E naquele dia nós pedimos para os irmãos trazer as ofertas, nós fomos consagrar as ofertas. E aqueles 2 irmãos foram lá, irmãos. E aí o João pegou, foram lá contar o dízimo, a oferta, e eu continuei pregando, comecei a pregar. E o João saiu de lá de dentro do escritório e ficava assim para mim, assim, falava assim para mim, eu não entendi o que ele falou. Enfim, em resumo, acabou o culto, ele virou para mim e falou: seu pastor, eu vou dizer uma coisa para você, senhor. Eu não sei qual dos 2 caras, ou se for os 2, eu sei o seguinte: nós pagamos hoje 2 aluguel. Vocês, irmãos, nós vamos em milagre. Viver milagre é muito bom, cara. Aquela hora Deus falou conosco assim: olha, vocês não precisam de tanta gente. Vocês precisam que eu passe os olhos em vocês. Então aquilo foi uma injeção de ânimo, sabe, espiritual sobre nós. Por quê, pastor? Porque isso é fé. É fé, é uma delícia viver assim. Eu podia, assim, eu tenho formação teológica? Tenho. Eu estudei bastante? Estudei. Eu tenho condição de pregar? Tenho. Mas eu adoro viver esse tipo de milagre. Eu adoro viver com o Senhor, né? A igreja missionária me proporciona muitos dias assim de milagres, de experiências com Deus. E às vezes outros lugares não iria me dar, ia me dar dias de tranquilidade, né? E eu não ia ver esses tipos de manifestação de Deus, ao qual eu vejo o tempo todo. E o tempo todo a gente está com muita cesta, a gente entrega a cesta aqui, a gente entrega a cesta ali. E eu gosto muito disso porque isso é fé, isso é fé, isso é fé. Então nós temos história para contar, né? Eu ouvi o dono do imóvel assim: olha, eu estou junto com vocês, eu não sou da sua religião, mas eu gosto muito de vocês não me dão mau testemunho, né? Vocês andam em dia comigo, às vezes tem dias difíceis, mas eu entendo, eu não tenho problema com vocês. Isso é uma delícia ouvir, porque o nosso testemunho é bom. Então isso, querido, não é porque nós somos pequenos, não, nós somos grandes no Senhor. Então isso precisa ser entendido de vocês, que por mais que você planeje, nem sempre dá certo, porque o Senhor sonha muitas outros planos para vocês, e às vezes você perde essas oportunidades, né? Então às vezes um pastor podia falar: você podia estar numa igreja grande, você podia se auxiliar ali ou aqui, mas eu não ia ter a experiência que eu tenho vivido com essa igreja. Esses 17 anos nós vivemos grandes dias, grandes testemunhos, grandes avivamentos, e Deus nos encheu, né? Deus nos engrandeceu, Deus nos levou, Deus nos acenou, Deus fez grandes obras, né? Pessoas foram batizadas, pessoas hoje às vezes não estão na igreja missionária, mas estão por aí fazendo uma grande obra. Por quê? Porque eles são de Deus, né? Eles são de Deus, eles são do reino de Deus. Às vezes não estão na igreja missionária, mas são do reino de Deus, e as portas estão abertas, porque as portas da igreja do Senhor não podem se fechar. Amém? A igreja do Senhor não tem dificuldade com ninguém, a igreja do Senhor não odeia ninguém, a igreja do Senhor ela não faz acepção de ninguém, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de um homem, a igreja não é de uma mulher, a igreja é do Senhor, né? Convém que ele cresça e que nós diminuamos, e quem cuida da igreja é o Senhor. Quem abre portas é o Senhor, quem prospera é o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo não nos deixa perder oportunidades, não nos deixa perder oportunidades ao qual Ele nos deu, né? Nós já fomos assaltados e no meio do assalto o ladrão se arrependeu e nós oramos por ele, abraçamos ele, foi um dia de festa. Que dia onde a gente vai viver isso? Se a gente não abrir essa oportunidade para Deus? Então Deus nos dá muitas oportunidades naquela
igreja. Então tem sido dias bons. E aí, meu irmão, vem um monte de coisas que na nossa cabeça. Então a gente fica assim, pô, eu perdi a oportunidade de Deus. Não perde mais não, aproveita essa oportunidade. Aproveita, porque a oportunidade que Deus nos dá é muito bom, né? Eu gosto muito daquela música do André Valadão, que diz assim, a nossa história vem de muito tempo. Ou seja, a nossa história não é de 17 dias, de 17 anos. A nossa história vem de muito tempo. Nós já tivemos experiências demais como moradores de rua. Afinal, nós somos uma igreja missionária. Nós tivemos experiências grandiosas na rua. Isso é a oportunidade que Deus nos deu, nós não perdemos. Quando nós não perdemos a oportunidade de Deus, nós temos história para contar. É uma delícia, né? Termos histórias para contar. Eu sei que nós já fizemos diferença na vida de muitos, de muitas famílias. Por quê? Porque nós não perdemos a oportunidade de Deus. Amém? E a última oportunidade dessa noite são as oportunidades realizadas. São aquelas ao qual eu tive a oportunidade de realizar. São aquelas oportunidades que eu tive o privilégio de realizá-las. Que oportunidades são essas? São aquelas ao qual eu planejei e o Senhor concordou. São aquelas ao qual eu sonhei e o Senhor planejou. Ou seja, então eu realizo, eu uso e eu desfruto. Por quê, pastor? Porque eu tive a oportunidade de realizar aquilo que eu planejei. Quando isso dá certo, pastor, isso pode dar certo sim, irmão. Isso pode dar certo sim. Como? Quando eu planejo junto com o Espírito Santo. Quando o meu plano é bom e agradável aos olhos do papai. Quando o meu projeto é o projeto do céu. Amém? Quando eu tenho o mesmo sonho de Deus. Eu me lembro que quando Moisés começa a fazer a obra do Senhor, ele teve que assassinar um dos soldados que estavam maltratando o seu povo. Quando ele faz ali aquele homicídio, e nós sabemos que o que aconteceu, né? Ali ele vai mostrar para Deus que o projeto dele era o mesmo de Deus. Porque o projeto dele era então defender o povo ao qual ele vinha, né? E aquilo ali vai ficar bem ascendente quando ele então vá de encontro àqueles soldados. Nós não vamos entrar no quesito da morte, do homicídio, não. Nós vamos entrar no quesito da condição de que aquele povo era importante para Deus quanto era importante para Moisés. Amém? Então quando Moisés ele vem para fazer a obra do Senhor, que ele encontra lá no monte Sinai, né, Deus diz para ele assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você encontra é santo. Ou seja, o cara foi no santo dos santos, meu irmão. Por que ele foi lá? Porque o projeto dele era o projeto de Deus. Tira suas sandálias, olha isso. Ou seja, o homem falou diretamente com Jeová. Poucos falaram, poucos. Né? Ou seja, o próprio Jeová, né? A voz em voz, irmãos. Queridos, é inacreditável isso. E você já imaginou Jeová falar o seu nome? Você já imaginou Moisés ouvindo Deus falar Moisés? Imaginou que voz é essa entrando no seu interior? Hoje nós sentimos essa voz pela experiência com o Espírito Santo. Né? Você já imaginou isso na sua frente? Já imaginou uma sarça queimando e não de ser destruída? Né? Então você já imaginou que dia foi aquele? Por quê? Porque os projetos eram iguais, eram os mesmos projetos. Eram os mesmos projetos. Então quando o projeto é o mesmo, Deus anda com você. Olha os discípulos de Jesus, Deus manifestou nele poder. A Bíblia diz que a roupa de Paulo curava. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos que a sombra de Pedro curava. A sombra. Já imaginou o que é isso, irmão? Ou seja, a manifestação de Deus era tão grande neles. Por quê? Porque o projeto era o mesmo, era anunciar o ano aceitável do Senhor, era anunciar as boas novas do Evangelho. Deus está dizendo para mim e para você, se o seu projeto é junto comigo, ele vai dar certo. Nada nem ninguém pode impedir aquilo que Deus sonhou e planejou. Ou seja, eu realizo, eu uso e eu desfruto daquele plano que Deus planeja comigo. Né? É aquilo que nós falamos, né, o tempo todo, quando nós
nós fazemos o plano de Deus, tudo dá certo. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 31, né, de dezembro desse ano passado, nós, na passagem de ano, nós falamos que o projeto desse ano para a igreja missionária era qual? Quem lembra? Pode anotar aí para mim quem lembra. Vou deixar vocês lembrarem. Qual que era o plano da igreja missionária? Né? Quem lembra aí, escreve aí para mim. Eu vou dar essa oportunidade para vocês, ver se vocês lembram, né? Porque nós vivemos naquele dia uma experiência com Deus. E quando nós vemos isso aí 6 meses passando e aquilo tudo se realizando que Deus nos falou, né? Ou seja, nós vimos que Deus verdadeiramente tem falado conosco, tem estado conosco, que o nosso plano não é o mesmo dele, né? Então nós falamos que o ano da igreja missionária seria o ano do quê? Aí, ó, a Juliana já falou, o ano do conserto. O ano do conserto. Ou seja, eu preciso consertar com Deus, né? Ou seja, o ano do conserto. Por que Deus falou aquilo para nós? Porque Deus sabia que 6 meses depois nós estaríamos nesse conserto. Estamos aqui hoje tendo que consertar com Deus, meu querido, o tempo todo. Ou seja, Deus já tinha nos avisado lá atrás. Então aquele dia foi um culto espiritual, foi um culto de Deus. E essa experiência que Deus nos deu naquele dia foi algo inacreditável. Né? E o tempo passa e você vai sentindo que Deus verdadeiramente falou conosco. Isso significa que a oportunidade foi realizada. Que oportunidade foi realizada? A oportunidade de passar o ano com o Senhor, de virar o ano com o Senhor, a oportunidade de ouvir Deus falar, a oportunidade de falar o que Deus falou e a oportunidade de viver o que Deus mandou você viver. Ou seja, a partir dali, todos os cultos da igreja missionária foram conserta com Deus, até o dia que o Covid chegou. Ali, meu irmão, quando o Covid chegou, a maioria da igreja missionária já estava consertada com Deus. Por isso eu creio que nenhum de vocês serão contaminados, serão envergonhados. Por quê, pastor? Porque Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu braço forte, aquele ao qual você confia. Então Deus nos avisou antes. Por quê? Porque Deus ele é assim. Por isso nós somos aquele cristão que acredita que Deus vai nos tirar antes do dia mau, antes da grande tribulação, né? Por isso nós somos aquele crente que acredita que Deus vai nos retirar antes, porque Deus cuida de nós, Deus nos ama, nos ajuda, nos restaura, e é por isso que hoje você está aqui, né? Então, você está hoje aqui, você está planejando com Deus. Eu estou planejando dar uma aula para as minhas crianças, que vai ser uma abertura, para ter certeza que Deus planejou também, porque tudo que dá a favor do reino de Deus, Deus planeja com você. Amém? Deus planeja, se você planejar um culto de oração, Deus vai planejar com você. Se você planejar uma ajuda à igreja, Deus vai planejar com você. Se você planejar aquilo que é para o reino de Deus, Deus vai estar com você, porque Deus não volta para trás. Ele não é filho de homem para que mente. Ele não desiste de você e o tempo todo ele acredita que vai dar tudo certo, porque ele já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele conhece você pelo nome, você tem o DNA de Cristo. Por isso que Paulo falou que nós temos as marcas do Cordeiro. Você tem a marca de Jesus em você, a marca de Jesus é o sangue dele, né? O sangue de Jesus está em mim, está em você, e no tempo de Deus tudo vai dar certo. Não tem como errar, não tem como voltar para trás. Nós só caminhamos para o alvo, e o alvo é Jesus. Pastor, tudo está dando errado agora, está dando agora, o final é lá na frente, o final é que conta, o final é que interessa, mas é o meu filho, é minha filha, o final é que conta, meu irmão, fique tranquilo. Essa vergonha não é só sua não, está todo cheio de gente passando luta, não é isso? Mas no final nós queremos ver, nós vimos aí tantos galãs da Rede Globo aí, que nos anos 60, 70, 80, eram os caras da televisão, hoje está aí mendigando nas ruas, outros não têm lugar para repousar a sua cabeça, não é verdade? Deus está falando para mim, está falando para você, olha, o final é que interessa, e o final, meu irmão, não é o dinheiro que você tem, não é onde você trabalhou, não é como você aposentou, não é a família que você tem, não. O final é o Deus que você serve. Se lá no final você tiver o Senhor como único e suficiente Salvador, tudo que tocar abençoado será. Amém? Então nós merecemos sim do Senhor, né? Nós merecemos entender que Ele é o autor da nossa vida, e merecemos entender que aquilo que Ele planeja, eu planejo, o que é o que é meu é dele, o que é dele é meu. Porque quando o plano ao qual nós estamos falando, a oportunidade que se realiza, é a oportunidade que Deus então participa dela. Então o que eu faço, pastor? Eu chamo o Espírito Santo para bater um papo e falo com ele, Senhor, eu preciso dessa oportunidade. O senhor concorda, não?
o senhor não quer andar comigo não? Me ajuda com essa oportunidade, faz as coisas acontecerem, né? Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Eu tenho um testemunho para dar e sempre já me ouviram. Quando eu perdi o dedão do pé, minha mãe falava assim, meu Deus, por que meu filho perdeu o dedo do pé? Né? E aquilo caminhou com a minha família há muito tempo, né? E em 2013 eu perdi um bom emprego, né? E quando eu fui fazer o exame demissional, o médico virou para mim e falou, você é deficiente físico, você não tem um dedo aí, você perde equilíbrio, você machuca uma, fala, machuca a outra perna. Mas a outra mesmo que você machuca. E ele falou comigo, então você pode tentar as vagas para pessoa com deficiente. E hoje e aí aconteceu o exame para a Caixa Econômica Federal, eu passei, ó. Aí Deus fala comigo assim, tá vendo? Eu sabia que você ia perder o emprego, que você precisaria de um outro bom. Então Deus está dizendo para mim, para você, que às vezes a sua mãe não entendeu, o seu pai não entende, mas lá na frente tudo vai ser explicado para mim, para você. Lá na frente Deus vai falar para você assim, olha, aquilo que eu planejei vai dar certo. Às vezes você tem que perder um dedo mesmo, igual eu perdi, né? E ficar envergonhado naquele lugar, naquele início, né? Eu me lembro que eu fui alistar e os guardas riam de mim, não, você não tem dedo, você não pode ser um cara do exército. Eu fiquei tão abalado que eu não voltei lá não, fui lá em Betim, alistei de novo, só para não passar no exame médico de novo. Por quê, pastor? Porque eu fiquei com vergonha, era um jovem sem dedo, né? Era um jovem sem dedo. Ou seja, Deus está dizendo para mim, para você, às vezes, querido, o que é ruim para você, amanhã vai ser bom. Né? E hoje Deus abriu essa porta e está sendo uma bênção. Por quê, pastor? Porque o senhor está me compartilhando isso? Porque era uma oportunidade que não estava comigo, não era aquilo que eu desejava, mas Deus fez aquilo acontecer e foi uma bênção. Amém? Então, eu não sei o que você está vivendo, está passando, mas Deus está te dando a oportunidade de você entender que Ele está no controle. Por que Jesus leva todos os discípulos para o meio do mar para passar prova? Por que Ele leva ele para o meio do mar? Ele leva ele para o meio do mar, irmão, para que eles pudessem entender que só Ele é Deus, só Ele pode livrar, só Ele pode fazer as coisas acontecer. Então hoje você está aqui e Deus está dizendo para você, olha, eu posso mudar a sua história, eu posso fazer ser diferente, eu posso fazer você ser mais que vencedor. Às vezes você está chorando, mas olha, não há choro que dura a noite toda. Às vezes você está aqui desistindo, fique tranquilo, avisa ao fraco, eu sou forte. Não desanime do Senhor, espere nele, confie nele, o resto Ele fará, né? Grandes coisas tem o Senhor para mim e para você. Amém? Então essa era a palavra que eu tinha para vocês, né? Tomara que Deus possa ter abençoado vocês grandemente, né? Tomara que você não saia daqui da mesma maneira que entrou, né? Que você possa ser abençoado esse resto de semana, amém? Então tudo Deus tem um propósito, como o Simão está falando aí, isso é uma verdade, né? Então, queridos, oportunidades. Nós falamos sobre a oportunidade planejada, falamos sobre a oportunidade perdida, e terminamos agora com a oportunidade realizada. Então pegue aí, você que chegou agora, que não viu a mensagem, né? Você vai poder ver ela aí, ela vai repetir, né? E você vai poder aprender um pouquinho aí com o seu pastor. Amém? Deus abençoe vocês, querido, a família toda, né? Você que ainda não entregou o seu dízimo, sua oferta, chama a Marilena aí no privado, pede para ela a conta para depositar, ou vem entregue para ela, ou entregue na minha casa, que chega de qualquer jeito, amém? Nós precisamos da obra do Senhor, nós precisamos que você nos ajude. E eu quero lançar um desafio aqui, nós vamos colocar uma nova porta na igreja, você que pode nos ajudar e falar assim, eu quero ajudar com uma grana boa, né? Eu acho que isso aí é uns 10 mil reais, você tem fé? Vamos pôr uma porta nova naquela igreja? Uma porta que a gente aperta o botão que ele sobe? Eu não aguento mais aquilo lá em Jambrado, não. Né? Então vamos fazer um desafio, quem sabe Deus vai nos dar essa porta aí. Né? Deus levanta homens e mulheres, né? Então a gente pode sim conseguir. Então vamos orar, irmão. Primeiro nós vamos orar ao Senhor, nos ajude em oração, para que Deus possa levantar homens valorosos para nos dar essa porta aí, para a gente fazer a obra do Senhor ser um pouquinho mais fácil com a gente, né? Nesses 17 anos, acho que a igreja merece uma porta nova aí, que aperta o botão, ela sobe, né? Ninguém vai ficar abrindo, fechando aqui, trem de Jambrado, não. Então nós vamos aí contribuir para a obra de Deus. Quem sabe aí, vamos abrir esse desafio. Quem sabe alguém que vai me ouvir aí, vai ligar para a Marina e falar, Marina, pode fazer a porta lá. Eu tenho fé, você tem? Você tem fé? A Bíblia diz que é num momento difícil que a gente precisa dar glória a Deus. Né? Em momentos conturbados que a gente precisa levantar a mão, não se esconde não. Né? Esconder agora não, agora é hora de oportunidade, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade hoje aqui.
como esse desafio aí para mim e para você. Amém? Então, querido, é isso aí. Você foi abençoado? Abençoe a sua família em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: eu vou vencer, porque eu tenho fé, coragem e entusiasmo. Diga assim: nada nem ninguém vai tirar a minha paz. Peço desculpa aí pelo horário, esqueci do culto, né? Trouxe uma mensagenzinha rápida da minha cabeça e tomara que Deus possa ter me usado através do Espírito Santo. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Amém? Então, sempre Deus tem nos abençoado. Então, fiquem na paz do Espírito Santo. Amém? Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce presença do Espírito Santo seja comigo e com vocês, hoje e para sempre, no nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Abraço para a pastora Mercedes, para a galera que está comigo aí, né? Em nome de Jesus. E fiquem na paz, viu, queridos? Deus abençoe.